cantar saindo do fundo do túnel tem subida, não importa a profundidade do buraco. Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 33 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. A gente está na Parashat Pinchas, essa é a segunda Sirá, e fala justamente sobre cantar saindo do fim do túnel, do fundo do poço, lá do nível mais baixo que tem, subindo até o nível mais elevado, que está ligado com cantar, justamente. A Parashat Pinchas, no capítulo 26 do livro Bamidbar, no verso 11, fala Uvnei Korach Lometo. De repente, fala que os filhos de Korach não morreram. E Urashi explica que eles estavam no começo da concepção, da criação do conselho para se revoltar contra Moshe Rabbeinu, e na hora da discussão, na prática, eles pensaram, no seu coração em fazer tshuva, em voltar atrás, se arrepender, e aí foi criado para eles um lugar alto no Gehinom, no inferno, que é pior que o fundo do poço, que é pior que o fim do túnel, que é pior do que a escuridão. E aí eles ficaram lá sentados com tranquilidade, como está no Talmud Sanhedrin, na página 110. Os comentaristas explicam que a intenção do Urashi foi resolver a contradição literal que tem no Pshut Shel Mikra, literal da Torá, entre o passuco, o verso que tem aqui agora, falando que os filhos de Korach não morreram, e o verso que tem a Parashat Korach, que fala que todos morreram. Em princípio também os filhos de Korach. Só para lembrar um pouco, porque está ligado com a Parashá que já teve algumas semanas atrás, na Parashat Korach, o Korach com a sua congregação, incluindo os seus filhos, incluindo boa parte da tribo de Reuven, como Datan e Aviram, que eram da pá virada, sempre se metendo em encrenca e desafiando Moshe Rabbeinu, resolvem criar não só uma discussão, uma machloket em hebraico, está ligado com um racha, com uma divisão, com uma rachadura, com uma crise fenomenal no povo judeu. Lembrando que isso foi no deserto e acabou que Moshe pediu para Hashem para criar uma morte diferente para eles, e eles foram tragados, engolidos pela terra, incluindo os filhos do Korach. E lá, Parashat Korach, como está aqui no Rashi, que eles foram tragados pela terra também, mas não morreram porque foi criado um lugar especial para eles ficarem lá com tranquilidade. Como está escrito na Parashat Korach, no capítulo 16, que a terra se abriu a sua boca, como está no Pirkei Avot, que já foi criado isso desde Ben Hashmashot, no sexto dia da criação, antes do Shabat, do primeiro Shabat da criação do mundo. Então abriu a boca da terra e engoliu todos eles e as suas casas, todas as pessoas que estavam ligadas ao Korach. Quer dizer que foram engolidos pela terra, mas não morreram. Isso que o Urashi agora quer explicar, depois de algumas parashiot, que está falando aqui que eles não morreram. Pois na hora da discussão tiveram um pensamento de tshuva no seu coração, de arrependimento. Mas precisa ainda entender porque Urashi se prolonga na explicação, por ter falado só, já que fizeram tshuva, foi criado um lugar no Gehinom para eles se salvarem. Assim como Urashi explica em Korach, explica longamente lá, e explica por que o Korach se revoltou, porque ele viu uma corrente saindo dele, como Shmuel Anavi, o profeta Samuel, filho de Haná,
que foi quem coroou tanto Shaul quanto Davi Amelech, profeta Samuel, ele, a gente lê no Telim, nos Salmos, em todo o Kabbalat Shabbat, é comparado com Moshe e Aaron, num certo modo até maior do que Moshe e Aaron em termos de profecia. E o Korah, percebeu, e Shmuel é descendente, é Levi, o Shmuel, o profeta Samuel, e é descendente de Korah, então Korah percebeu que ele vai ter uma posição de grandeza, vai ter um profeta vindo dele maior do que Moshe e Aaron, ele se revolta contra os dois e contra Hashem também. Afinal de contas, fizeram teshuvá os filhos de Korah. Por quem foram castigados então? Porque eles foram tragados pela terra. Por isso explica que os filhos estavam juntos com Korah no início e na idealização eitzá da revolta. Quer dizer que não só se juntaram com o Korah na revolta, mas estavam na concepção mesmo dessa revolta, dessa discussão, desse racha. Foram castigados porque a teshuvá não foi completa, foi no coração. Foi um pensamento no coração. Por que não foi isso, essa história, quando e eles foram punidos quando ouviram a advertência de Moshe? Porque eles não fizeram teshuvá quando eles ouviram a advertência de Moshe. Moshe fala, assim vocês vão saber que Hashem me mandou com tudo o que eu estou falando, que vai acontecer, e que não foi do meu coração. Então, eles poderiam ter feito teshuvá quando eles perceberam o quanto grande era aquele pecado. E também não chegaram a fazer o vidui, a se confessar. Precisa entender ainda porque mereceram tamanho milagre diferenciado de ter um lugar mais alto para eles se sentarem com tranquilidade no meio do Gehinom, do inferno. Como podem estar no inferno e ao mesmo tempo com tranquilidade, como Yaakov Avinu, que pediu para ter tranquilidade quando aconteceu a história com ele depois de Yosef. E a gente tem também no Salmos, capítulo Membeit 42, no primeiro versículo, falam Naser Maskil Livnei Korah. Está falando sobre Bnei Korah. Bnei Korah, eles cantaram salmos, por isso que a gente fala cantando ao subir, saindo do fim do túnel. O Rashi explica porque tem isso, esses salmos como cântico dos filhos de Korah. Aí explica, não sei se vocês souberam, mas eu vou aproveitar aqui. O Rebbe não traz na Sirá, mas é interessante. Tem 3 nomes dos filhos do Korah, por isso que eu botei 3, eu corrigi o AI para botar 3 filhos saindo do fim do túnel, que são os que cantam, Assir, Elcaná e Aviasaf, né? Que são justamente, aparecem em Shemot, que são dentro da tribo de Levi, são os filhos de Korah. Eles estavam justamente no começo da concepção, idealização da revolta do pai deles, e no momento da discussão eles se separaram. No comentário sobre os Salmos, o Rashi então diz que eles se separaram na hora da discussão, enquanto nossa Parashá fala que só pensaram no coração em fazer teshuvá. Por isso, o castigo deles foi tão diferente, medida por medida. O comportamento deles foi no modo por dentro e outro, o contrário, por fora. Por fora continuaram iguais, não mostraram nada. Por dentro, fizeram teshuvá. Por isso que todos viram o castigo deles. Porque por fora, eles continuavam fazendo parte da discussão, da revolta. Assim como com Korah e sua congregação. E lá, de modo oculto, embaixo da terra, eles se separaram do resto. Em princípio, a Torá deveria ter contado que não morreram ainda na Parashat Korah, quando fala sobre a morte de todos, com exceção deles. A Torá teve que mencionar aqui que não morreram antes do verso 58, onde é contado os filhos de Korah são contados dentre as famílias de Levi. Mishpachat HaKorhi, né? A família do Korah. Então, quem são a família do Korah? Se morreu ele com os filhos de sua congregação. Então, como no versículo 58 vai falar sobre a família do Korah, que são seus filhos, agora tem que explicar, antes disso, da onde que tem esses filhos, eles não morreram. Quer dizer que depois de um tempo saíram de debaixo da terra. E deles saíram justamente, como a gente falou, Shmuel Navi e 24 Mishmarot, como fala no Rashi. 24 Mishmarot são as guardas que tinham no Beit HaMikdash,
que eram de Leviim e de Kohanim, e a parte de Levi, eles tiveram 24 Mishmarot. Não tem como aceitar facilmente a explicação de comentaristas que ficaram lá embaixo da terra para sempre. Porque como é que explicaria que depois saiu deles Shmuel Hanavi e as 24 Mishmarot, etc. Tem comentaristas que explicam que não foi mencionado ainda em Parashat Korach em respeito a Moshe. Porque lá Moshe reza para que eles desçam junto com tudo que tinham. Então, em parte, teria uma contradição na sua oração, se eles, que faziam parte da congregação, não desceram com tudo que tinham e morreram. Por outro lado, mostra justamente o louvor a Moshe, que aconteceu tudo o que pediu e ainda fizeram techuvá. Né? Fala que desceram eles e todas as pessoas vivos até o abismo, até o inferno. E aí a terra os cobriu e eles se perderam dentro da congregação. Então não é somente se perder, mas de dentro da congregação, que não viram que eles fizeram teshuvá. Então por isso a Torá espera todos esses anos depois que toda a congregação daquele decreto morreu, como está escrito para Parashat Hukat, que aquela geração do Aramidbar morreu todos, né? A história famosa de Tu B'Av, que foi depois de Tisha B'Av, quando eles morriam entrando nas valas que foram criadas. Mas ainda precisa esclarecer, pois o verso que fala que não morreram vem depois da contagem das famílias dos filhos de Reuven. E quando menciona justamente Datan e Aviram, que é aqueles, como eu falei, da pavirada, aqueles que sempre estavam se metendo em encrencas e querendo complicar. Como fala, Bnei Eliav, Nemuel, Datan e Aviram, eles são os Datan e Aviram, aqueles famosos da congregação, que eles foram contra Moshe, eles incitaram o povo a se revoltar contra o Moshe, contra Aaron e contra Hashem. E aí se abriu a terra e os engoliu. Em princípio deveria ser juntos com a contagem das famílias dos filhos de Levi, como tem depois, que fala justamente das famílias dos filhos de Levi e cita os filhos, Amishpat, Karhi, aqui, filhos de Korah. A questão é que lá já estava mencionada a situação da discussão da terra, engolindo os gigantes, e que aqui teria de novo que voltar novamente para esse assunto. Por outro lado, como fizeram teshuvá os filhos de Korah, não é justo que eles estão mencionados justamente com os perversos de Datan e Aviram, que são malvados, Rechaim. Por isso Rashi antecipa e fala que eles estavam juntos desde o começo da concepção. Por quê? Porque a Torá quer juntar as duas histórias, Datan e Aviram, e comparar e igualar a gravidade da discussão que teve tanto Datan e Aviram quanto os filhos de Korah. Datan e Aviram, assim como os filhos de Korah, não só entraram por vontade própria na discussão, como convenceram o povo a desafiar Moshe e Hashem. Não encontramos castigo como esse nos 40 anos do deserto, nem mesmo para os outros 250 da congregação que se revoltou com Korah contra Moshe, e mesmo os filhos de Korah, que estavam desde o começo envolvidos, assim como Datan e Aviram. Depois da praga, foram contados para saber quantos sobraram dos Leviim, e também da tribo de Reuven, todos eles. Então menciona que não morreram os filhos de Korah, porque no começo estavam no extremo mais baixo, no nível mais baixo que tinha, todos eles, inclusive os filhos de Korah, como Datan e Aviram, mas eles não só, incluindo Datan e Aviram, não só criaram a discussão, a revolta, como tropeçaram na discussão, como convenceram outros a pecar. Mas, em particular, os filhos de Korah fizeram teshuvá, mas não foi revelada. Pelo contrário, mesmo assim, em mérito disso, se esquivaram da punição. Como se salvaram, né, também se salvaram, se assentaram com tranquilidade dentro do Geinom, do inferno, num lugar alto e criado especialmente para eles, até que chegaram no nível mais elevado. Né? Concluindo que eles chegaram, como Rashi explica nos Salmos, Sham Amru Shirah, lá eles fizeram um cântico. Tem vários cânticos chamados Livnei Korah. E eles lá
criaram todos esses mizmorim, todos esses cânticos, salmos, e subiram de lá. E recaiu sobre eles Ruach HaKodesh, inspiração divina, e eles fizeram, inclusive, profecias sobre os exílios, sobre a destruição do Beit HaMikdash e sobre o reinado, a realeza da Casa de David. E terminando, assim como Rambam legisla, no final, todos faremos chuva e logo seremos redimidos imediatamente agora com Mashiach Tzidkeinu, já, se Deus quiser, agora, now.